alunos, bem-vindos a mais uma aula de ciências, aula de número 11 do nono ano, onde nós vamos trabalhar as implicações sociais, econômicas e ambientais nos processos de geração de energia, tá? O ponto principal da aula é entender que todo o processo de produção de energia elétrica tem impactos sociais, né, impactos econômicos e principalmente impactos ambientais, tá bom? Nenhum processo é 100% sustentável, né, e não atinge nenhuma dessas três áreas, tá? Começando aqui, é bom que a gente entenda, né, o que é entendido quando a gente se fala de energia limpa, né? O que é energia limpa? A energia limpa ela tem vários significados, tá? Eu trouxe aqui para vocês dois, né, que nós vamos trabalhar ao longo da aula, tá? Então acompanhe comigo. O conceito de energia limpa pode ser trabalhado sobre dois vieses, né? Ou seja, tem dois sentidos, tá? O primeiro sentido é energia limpa é aquela que não tem nenhum impacto ambiental, né? Então a energia vai ser limpa nesse sentido quando durante o seu processo de produção ela não emitir nenhum poluente, né? Nenhum gás poluente, nenhum líquido poluente. Então ela vai ser considerada uma energia limpa, tá? O outro sentido de energia limpa refere-se àquela que não lança poluentes na atmosfera e que apresentam impacto sobre a natureza somente no local da instalação da usina, ou seja, é aquela energia que durante o seu processo não produz poluentes, mas na construção daquela usina, né, houve ali alguns impactos ambientais, né? Então vejam que é um conceito diferente do outro, né? Então energia limpa pode ser entendida sobre esses dois vieses, né? Tem esses dois sentidos, tá? Adotando qualquer um dos conceitos, o importante é entender que todo o processo de geração de energia tem implicações sociais, econômicas e ambientais em maior ou menor medida, né? É claro que tem aquele processo em que os impactos ambientais são menores, né, do que outros processos em que os impactos ambientais são muito extensos, né? É importante que a gente saiba quais são os impactos de cada processo desse. E eu trouxe para vocês, né, os principais processos de produção de energia e alguns impactos, né, que estão atrelados a eles, tá? Começando pela energia hidrelétrica, né, você já sabe o que é energia hidrelétrica, é aquela que vem da utilização da água, a água gira turbinas, né, que produzem eletricidade, tá? Esse tipo de energia, ele é considerado limpo. Por quê? Porque durante o processo de produção, ou seja, no momento ali que a água cai nas turbinas e as turbinas giram para produzir energia elétrica, não são lançados poluentes na atmosfera e nem nas águas, tá? Mas, durante a construção da usina hidrelétrica, ocorrem sim impactos sociais, né, porque você tem que desabrigar, para você construir uma hidrelétrica, você tem que inundar uma área territorial muito grande. Então, se tiver comunidades morando ali, você tem que desalojar essas comunidades e mandar elas para longe. Então, isso é um impacto social. Além disso, quando você alaga uma área verde, você mata fauna e flora, né, animais e plantas. Então, é um impacto ambiental. Tá? Então, a energia hidrelétrica ela não lança poluentes durante o seu processo de produção, mas para a construção da usina, os impactos ambientais e sociais são muito grandes. Tá? Por isso que é um tema até polêmico, você considerar esse tipo de energia 100% limpo. Tá? Partindo para a energia eólica. A energia eólica, quando nós pensamos em energia eólica, né, nós acabamos por pensar que é um tipo de energia que é 100% limpa, que não emite poluentes e que não prejudica em nada as áreas em que elas estão instaladas. Tá? Mas até mesmo a energia eólica tem impactos ambientais e sociais. Tá? O impacto social é que quando você instala um parque eólico em determinada comunidade, né, em determinado território, né, o barulho, né, o ruído dessas torres eólicas é muito grande e isso acaba por prejudicar alguma comunidade que mora perto. Tá? Então, a poluição sonora é um fator que tem que ser levado em conta. Tá? Além disso, já foi provado que essas torres de energia eólica, né, por serem muito grandes e por causarem um barulho muito grande, elas acabam por atrapalhar fluxos migratórios de aves. E isso é um impacto ambiental. Então, você veja, até mesmo a energia eólica, né, que é tão falada, com razão, porque é um processo que, durante o seu processo de produção, ela não emite poluentes, tá? Mas ela emite muito ruído e acaba prejudicando alguns animais, como as aves, tá? Então vejam que tem pontos positivos e pontos negativos. É esse o ponto-chave da aula de hoje, entender que todo processo tem pontos positivos e pontos negativos, tá? A energia solar, né, que é a utilização do sol captada por placas
que vão produzir ao final de um processo energia elétrica, tá? Nesse caso, a maior implicação está na questão social e econômica, porque é um tipo de processo de produção de energia que não está acessível a todos. Ainda é muito caro, né, para você instalar ali na sua residência placas que vão captar energia solar e, ao final de um processo, produzir energia, né? Então, é algo que não está acessível ainda à maioria da população. Requer ainda um desenvolvimento tecnológico, né, que torne esse processo mais barato, né? E aí você consegue tornar viável esse processo para famílias, né, que têm rendas menores, tá? Então, o principal impacto desse tipo de energia é mais social e econômico. Mas, durante o seu processo de produção, ele não emite poluentes, né, nem na atmosfera e nem em outros locais, tá? Então, é considerado energia limpa, tá? Energia das marés, né, que é a utilização desse fluxo de ida e volta das marés, que vão girar turbinas, que vão produzir energia, né? A principal implicação desse tipo de processo também tem a ver com a questão econômica, né, porque ainda não é viável para todo mundo, né? Então, requer um desenvolvimento tecnológico muito grande, né, requer avanços tecnológicos para que esse tipo de processo se estabeleça e se torne viável, tá? Economicamente viável, tá? Combustíveis fósseis, esse é muito falado, né? Os combustíveis fósseis, né, acaba que é a fonte de energia usada pela maioria dos países, né, ao redor do planeta, né? É muito utilizado as termoelétricas, né, que são usinas que usam a queima de combustível fóssil para produzir energia elétrica. Quando eu falo combustível fóssil, é gás natural, carvão mineral e petróleo, né? Utilizam esses combustíveis fósseis que vão, ao final de um processo, conseguir produzir eletricidade, tá? Esse aí é até fácil, né? É muito falado até na mídia. Os pontos negativos são poluentes, né? Esse processo emite muitos gases poluentes, muitos mesmo, né? É o processo de produção de energia mais poluente que nós temos, tá? Contudo, como eu falei para vocês, ele é muito utilizado pelos países, né? Então, né, acaba que tem essa dicotomia, né? É muito utilizado, porém é muito poluente, tá? É um tipo de processo de produção que usa recurso não renovável, ou seja, os estoques, né, de combustíveis fósseis, eles não se renovam com muita frequência, demoram muito tempo para se renovar, então os estoques são limitados, né? Então daqui a algumas décadas, né, a projeção é que esses estoques acabem, e aí os países vão ter que pular para o lado das fontes renováveis, né, como fonte eólica, energia hidrelétrica, tá? Então, o grande ponto negativo dos combustíveis fósseis, né, das termoelétricas, é essa questão de poluir. Poluem muito, tá? Não é pouco, é muito mesmo. Energia nuclear, tá? Na energia nuclear, né, as usinas nucleares, né, os pontos negativos são a questão econômica, porque é um tipo de energia muito caro para você produzir, né, o processo de produção requer muita tecnologia, muita mão de obra especializada, e isso acaba encarecendo a energia elétrica que vem das usinas nucleares, e a questão social, porque no funcionamento de uma usina nuclear existem muitos riscos de acidentes, e como vocês sabem, acidentes nucleares, né, como nós já vimos aí, o acidente nuclear de Fukushima, o acidente nuclear de Chernobyl, né, são exemplos de usinas que tiveram problemas e acabaram aí espalhando material radioativo, tá? Então, acidentes nucleares são desastrosos, né, e trazem aí consequências que duram décadas, tá? Então, a questão social de riscos, tá? E a questão de que é uma energia cara pegam na energia nuclear, tá? Então, agora que nós entendemos que todo processo tem pontos negativos, né, surge uma pergunta, né? Então, qual é a solução? Será que poluir o meio ambiente é um mal necessário? Porque nenhuma sociedade vai viver sem energia elétrica, né? E se todo processo que produz energia elétrica impacta o meio ambiente, acaba que algumas pessoas tendem a pensar que poluir o meio ambiente é um mal necessário, tá? Mas não é bem por aí. A solução que nós temos, né, para um país que esteja preocupado em preservar o seu meio ambiente, né, e queira aí diminuir os impactos ambientais, é adotar uma matriz elétrica diversa. O que quer dizer isso, né? Ele tem que adotar vários processos dentro do seu território para a produção
da eletricidade que ele vai usar. Porque se você adota vários processos, né, uma parte da minha eletricidade vem da hidrelétrica, uma parte vem da eólica, uma parte vem da energia solar, outra parte vem até mesmo da nuclear. Quando eu tenho uma matriz diversa, várias fontes que me propiciam energia elétrica, acaba que uma fonte vai minimizar o impacto da outra, né? Ao contrário do que acontece, infelizmente, hoje em dia, de um país depender unicamente de um único processo de produção de energia, né? Como vocês podem ver na telinha, eu tenho aí um gráfico em forma de pizza que mostra a matriz elétrica brasileira. Vejam que nós somos altamente dependentes de uma fonte só, né? 60% da eletricidade que nós usamos vem das hidrelétricas, tá? O ideal é que fosse menos, né? Vejam que as outras fontes, os outros processos, têm uma participação pequena, tá? Então o ideal é que essa matriz elétrica seja diversa, porque aí um processo vai minimizar o impacto ambiental da outra, tá? Não é legal um país ter só uma fonte de produção de energia elétrica, tá bom? Então a solução aí é uma matriz elétrica diversa, tá? Partindo para o nosso exercitando, tá bom? Duas questões bem simples para dar uma revisada no que a gente acabou de estudar, tá? Questão número 1. O Brasil possui grande potencial hidrelétrico, principalmente na bacia amazônica, onde menos de 1% é aproveitado. A exploração de boa parte do potencial da bacia tem como fator restritivo, né? E aí pede que vocês falem. Qual o fator, dentre as opções, que impede que o Brasil explore todo o seu potencial com usinas hidrelétricas, né? A 2. A energia proveniente das hidrelétricas pode ser considerada limpa? E aí, ela é 100% limpa? Ela não tem nenhum impacto negativo no meio ambiente? Comentei isso com vocês, né? Então, bora lá. 3, 2. Então, gente, ó, o fator restritivo que impede que o Brasil explore todo o seu potencial, né, com usinas hidrelétricas é a presença de unidades de conservação e terras indígenas em vários pontos da bacia hidrográfica, né? E se você tem uma unidade de conservação ou uma terra indígena, você não pode ali destruir aquele local para construir uma usina hidrelétrica, tá bom? E a 2 pergunta se a energia proveniente das hidrelétricas pode ser considerada limpa. A resposta é sim, se considerarmos que durante o processo de produção não são liberados poluentes, mas durante a construção da usina existem sim a ocorrência de impactos ambientais que são até muito grandes. Então a resposta acaba sendo sim e não, né? Sim, porque durante o processo de produção não emite poluentes, mas também não é 100% limpa, porque para construir a usina eu tenho que devastar, tenho que alagar uma área territorial muito extensa. E isso traz impactos sociais e ambientais, tá bom? Ficamos por aqui, espero que vocês tenham entendido aí a mensagem principal da aula, que todo o processo de produção de energia tem pontos positivos e pontos negativos, tá bom? Essa aula fica disponível na plataforma Eduque. Desejo bons estudos e até a próxima.